O plano de governo de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência, prevê medidas para segurança, economia e funcionamento do Estado. Na segurança, o programa propõe reduzir a maioridade penal para 16 anos, endurecer a responsabilização de adolescentes por crimes graves, construir 5 presídios federais e também ampliar o monitoramento por câmeras. Na economia, o plano estabelece meta de crescimento de 4% ao ano e prevê 90 bilhões de reais em investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. O documento também propõe reduzir impostos sobre o consumo, desonerar combustíveis e energia elétrica, extinguir pelo menos 10 ministérios e reduzir cargos comissionados. Para o Supremo Tribunal Federal, o programa propõe restringir à Corte a função constitucional, limitar decisões individuais de ministros e criar uma quarentena de 1 ano para nomeações de ministros de Estado à Corte. O plano também prevê digitalização dos serviços federais, uso de inteligência artificial na administração e na saúde, além da retomada do Casa Verde Amarela e de medidas para ampliar o ensino técnico. Consta, eu começo agora por você. A gente recebeu esse material de campanha de Flávio Bolsonaro agorinha há pouco, está fresquinho. É um programa chamado aí de Para o Brasil Vencer o Atraso. Tem 76 páginas, está dividido em 9 eixos. A gente fez um resumão, mas basicamente os principais ali ficam na área de segurança pública, economia, saúde e educação. Música para os nossos ouvidos, né? O plano é excelente, a direção é essa mesmo. No caso da segurança pública, que vai ser uma das pautas mais importantes no Brasil por motivos óbvios, toda a linha do plano da candidatura do Flávio visa a endurecer com a bandidagem. Né? É a inspiração do Bukele no El Salvador. Né? Então, construir mais prisões, reduzir a maioridade penal, ter mais monitoramento, punir, né, de fato, os bandidos. Isso é música para os nossos ouvidos e se compara à turma do PT que o próprio Lula chama traficante de vítima do usuário. Né? Então, o contraste aqui vai ser evidente. Na economia, só o fato dele estar muito próximo ali da Daniela Marques, que foi importante na equipe do Paulo Guedes no governo do seu pai Jair, também mostra, né, essa pegada liberal, reformista. Né? E tem tudo para fazer o Brasil crescer 4%, 5% ao ano. O maior problema aqui, Paula, é a herança maldita. Qualquer governo que começar em 2027 vai ter uma bomba relógio para desarmar nas mãos, porque o PT realmente, o desgoverno do Lula, ele foi irresponsável num nível que até o Armínio Fraga, que fez o L, né, está dizendo que podemos viver uma recessão a lá os anos Dilma. Então a coisa é muito grave, sim, e foi o Lula o responsável, mas quem for presidente a partir de 2027 vai ter que lidar com isso. Então, tem uma fase necessária de ajuste que é bom a gente não alimentar falsas ilusões. Vai ser necessário, assim como um corpo saindo de uma bebedeira, né, que gera aquela sensação de bonança artificial, vai ter que enfrentar uma ressaca inevitável. Então, o plano é bom nesse sentido também. E, por fim, a questão do STF é música para os nossos ouvidos, né? Tem que transformar o STF numa corte constitucional, tem que limitar, sim, o arbítrio, o poder, talvez mandato desses ministros. Né? A grande questão que fica é sempre assim, é mais fácil colocar o plano no papel. É importante para a gente avaliar a direção que o candidato quer levar, né? E esse plano do Flávio significa uma guinada à direita, que é o que o Brasil precisa, mas fica sempre aquela questão de que o papel aceita tudo e o mais difícil é a execução. A execução do plano é o mais difícil. Eu dou um exemplo, né? Na prática, o Jair Bolsonaro queria colocar nomes melhores no STF, eu tenho certeza. O André Mendonça, ministro terrivelmente evangélico, está até mostrando aí, né, uma independência, uma ação muito importante, quase de um exército de um homem só, contra esse sistema, né, que quer garantir a impunidade dos envolvidos, no caso Master e INSS. Mas o outro indicado por Jair Bolsonaro foi o Cássio Nunes, que foi, na verdade, uma indicação ali mais da turma ligada ao Ciro Nogueira. Né? E por quê? Né? Porque o Bolsonaro achava que não tinha condições de aprovar um nome mais conservador com o Congresso todo. Então, eu lembro disso para dizer o seguinte, o presidente tem poderes, mas é fundamental ter um parlamento, principalmente um Senado, alinhado também.
já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Perfeito. Eu vou aproveitar, Piotr, e ficar nesse gancho que o Consta deixou, porque realmente é o que ele disse, o papel aceita tudo. Esse plano de governo é um direcionamento, uma bússola para as ações que serão tomadas ali, eventualmente, pela nova direção, se Flávio ganhar as eleições. Agora, tem muitas ações aqui que foram levantadas nesse plano que dependem do Poder Legislativo. Sim. Vou citar algumas rapidamente aqui. Redução da maioridade penal, endurecimento de responsabilização de adolescentes, a restrição à corte à função constitucional, limitação das decisões individuais, a criação de quarentena, tudo isso depende do Legislativo, do Congresso Nacional, para avançar em parceria com o Legislativo. Então, esse apoio vai ser muito importante também a partir de 2027, um Congresso alinhado, né, também com essas propostas do candidato Flávio Bolsonaro. Paula, as preocupações do Constantino são absolutamente necessárias porque o tombo fiscal de gasto exagerado que o governo Lula vai deixar para o país é muito preocupante. Mas tem duas coisas que a gente precisa ponderar. O Brasil tem uma coisa, os brasileiros, nós temos uma coisa que eu chamo de demanda reprimida por dar certo. O desejo é tão grande de tirar o pé da lama, de tirar o pé do barro, de tirar o pé do buraco, que se você vir algum sinal claro de que mudou o rumo das questões, as coisas acontecem muito rapidamente no Brasil. Não eliminam os problemas, não isenta o país de ter que conviver com o endividamento que o Lula vai deixar. Todos os problemas, inclusive de problemas orçamentários. E, obviamente, também a atual formação do Supremo Tribunal Federal. O Congresso, a gente precisa entender que se mudar o rumo, se mudar o vento da política, boa parte desse Congresso no começo, sobretudo nas questões de segurança pública, a maioria é conservadora e quer resposta para o crime. Então, mesmo que do ponto de vista político, em outras decisões, tenha se assemelhado ao governo Lula, foi esse mesmo Congresso que aprovou o PL antifacção, este atual. O próximo tende a ser ainda melhor, se confirmar, obviamente, um Senado mais de direita e mais conservador, ou seja, mais lógico do ponto de vista, sobretudo, econômico, e também a Câmara. Mas esses assuntos, eles começam a, digamos, mudar completamente. Muda o vento, sabe? Muda o vento, muda o rumo de tudo. Então, não é pequeno o problema e não se torna menor porque mudou o presidente. Continua muito problemático. Agora, sem uma mudança da presidência da República, o buraco só vai aumentar. E essas pautas teriam mais dificuldade, porque aí o governo Lula solta todo aquele dinheiro. Basta ver que o governo Lula foi contra o PL antifacção. O governo Lula foi contra, inclusive, a indicação do próprio Guilherme Derrite para ser o relator. Essa foi a única coisa que o Hugo Mota acertou, porque ele bancou politicamente a indicação do Guilherme Derrite. O Lula queria outro relator. Então, quer dizer, veja que mesmo esse assunto é tão sensível para o Congresso Nacional, não é para os petistas, não é para a esquerda, não é para o Lula, que tem sim, ele disse assim que quando os Estados Unidos decidiram reclassificar ou classificar as facções brasileiras como organismos terroristas, organizações terroristas, e dizia assim, os nossos criminosos, quer dizer, nossos criminosos de quem, cara? A parada dele, meu não é. Né? Bom, enfim. Então, quer dizer, há muita coisa que muda apenas com o vento. Você vai ter uma outra perspectiva. Isso sim, você começa a atrair investimento. Porque, veja só, tem uma coisa, e concluo aqui já, Paula, tem uma coisa que está muito clara na mente do investidor estrangeiro e brasileiro, está muito claro em boa parte das pessoas. O Flávio vai reproduzir, em grande medida, o que foi a política econômica do ministro Paulo Guedes. Basta ver que a Daniela está lá como conselheira para essa razão. Eu tenho o Saxida também, que está na equipe, ou seja, são pessoas que vieram dessa equipe. Ou seja, a mudança vai ser ao mesmo tempo, ou seja, reduz a burocracia do governo com todas as medidas possíveis, o que tem que passar pelo Congresso demora um pouco mais, mas o governo deixa de intervir na economia e de aumentar impostos como fez o governo Lula.
Então você já tem uma ideia de que nos próximos 4 anos você teria uma outra lógica, e a lógica é conhecida de outro dia. Ela não é uma coisa distante, vamos retomar o que fizemos nos anos 80. Não, o que fizemos em 2022, apesar da pandemia, apesar da guerra da Ucrânia, ou de 2019, desde o começo do mandato. Então, eu não vejo um problema nisso. Na verdade, o plano é muito bom, os sinais são muito bons e era preciso que sinalizasse isso já, para mostrar exatamente a diferença do que pretende o Lula, que continua ainda. Veja só, na campanha do Lula ainda há uma discussão se ele deve ou não sinalizar que ele precisa economizar, que ele precisa parar de gastar. Essa não é uma dúvida na campanha do Flávio, está muito claro de um Estado mais enxuto. Parar de roubar também, o Lula boa também, os escândalos todos, né, Augusto? Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.